A paz do Senhor para os amados irmãos, boa noite. Hoje eu estive impossibilitada de estar fisicamente na nossa igreja de Sampaio, por motivo de força maior. Eu dependo de algum veículo, né, para que faça esse transporte e eu não consegui no dia de hoje, e só cancelando, e aí foi necessário estarem em oração lá na igreja, né, por esse período, e dispensando os irmãos que estiveram na reunião, mas não foi possível a gente estudar a lição 13 na igreja por conta disso, desse impedimento, dessa falta de recurso, né, de eu conseguir estar presente. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele sabe do meu futuro. Se não foi possível estar hoje em AD Sampaio por esse impedimento, Deus sabe todas as coisas. Mas eu estudei aqui a lição e eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor na nossa lição 13, que é o encerramento desse trimestre e que foi uma bênção. Aprendemos muito com essa lição sobre a relevância da igreja e a diversidade de temas que nós temos aqui nessa revista. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração. Estarei orando com o intuito que a lição nos traz, que é trazer a chama, o arder no coração da igreja em relação à volta de Cristo, que é iminente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer e te render graças, Senhor, por ser o Salvador da nossa alma, Salvador da minha vida, e por me dar a oportunidade de reconhecer isso, ó Pai, viver uma vida, Senhor meu Deus, a qual a tua igreja tem caminhado, a qual a tua igreja tem reconhecido que uma vida contigo é melhor, Senhor. É melhor do que a vida com o mundo. E eu quero te pedir nessa noite, Jesus, que o Senhor venha reacender a chama no nosso coração em relação à tua volta, que a tua igreja venha estar, Senhor meu Deus, preparada, encontrada, que venha ser encontrada, Senhor, na posição que o Senhor deseja, como igreja, que possamos estar atentos. Acende a chama em nosso coração, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, a lição 13, o tema é a relevância da igreja. Aliás, peraí, acho que eu tô na... não, aqui. A relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. É o terceiro trimestre e a 13ª lição, a última lição desse trimestre. E a gente estava aqui meditando à tarde e o textuário ele vai nos dizer: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Tito 2,13. Que essa venha a ser a maior esperança da igreja na terra, a volta do nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, ele encarnou. Eu estava conversando ontem com uma amiga que é professora de escola dominical no Ministério de Madureira, na Assembleia de Deus de Marechal Hermes, pastor Magner e pastora Cirlei. E ela estava falando que um presbítero levantou uma questão na sala de aula sobre a questão da volta de Jesus. Jesus, ele encarnou e foi a sua primeira vinda à Terra, todos nós sabemos. Ele encarnou através de Maria, que foi um instrumento, uma mulher virgem, uma menina que que recebeu o Espírito Santo de Deus, promessa, recebeu, e Jesus nasceu através do ventre de Maria, foi formado, foi encarnado, abriu mão da sua glória, se colocou como servo e encarnou. E aí o Senhor ascende ao céu, morre, ascende ao céu e deixa uma promessa, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando Jesus volta, a palavra nos diz, lá em Atos, quando ele está se despedindo dos discípulos, e há uma voz que diz: varões galileus, porque olhas para os céus, esse Jesus que vocês estão vendo, ele vai voltar. Nos céus, ele vai voltar nas nuvens para buscar. E essa segunda volta, ele não vai colocar os pés na terra, mas ele vai voltar
em nuvens para buscar a sua igreja, lavada e remida com seu sangue. E essa é a nossa esperança. A volta do Senhor Jesus para nos buscar, nos levar ao céu. E aí vai passar um determinado tempo, porque nós cremos que existem várias teorias e segmentos, né? Os pré-tribulacionistas, os meso e os pós-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja será levada antes da tribulação. Então, Jesus vai buscar a sua igreja, nós estaremos com ele e depois a igreja irá voltar com Cristo e reinar na terra por 1000 anos para batalha, guerra, né, do Armagedon. Então, a segunda volta de Jesus na Bíblia, para buscar a sua igreja, ele não vai colocar os pés na terra. Ele virá sobre as nuvens e levará a sua igreja. A verdade aplicada diz: a esperança do nascido de novo está em Jesus Cristo. Por isso, ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Nós que somos salvos em Jesus, a nossa esperança deve estar firme na volta do Senhor Jesus. E independente se o cenário é estável, se a política, se a segurança, né, o que a gente está vivendo aí é momento de caos, se existe uma instabilidade, independentemente disso e de circunstâncias que nos rodeiam, a nossa esperança está firme em Jesus. O objetivo da lição é reafirmar a promessa da vinda de Jesus, falar que todas as profecias terão cabal cumprimento e alertar sobre o preparo da igreja para o glorioso evento. Motivo de oração, nós já oramos, e o esboço da lição, a introdução, o fundamento da esperança, a esperança do arrebatamento, a esperança do arrebatamento, conclusão. Então, irmãos, a gente observa que essa lição ela está focada em falar da esperança do crente que deve estar firmada na volta do Senhor Jesus no arrebatamento da igreja, porque é algo certo, é fato, é promessa, está na palavra do Senhor e nós cremos, nós não podemos perder essa esperança, ela deve estar viva no nosso coração, porque é promessa e vai acontecer. A palavra que nos diz na introdução: encerrando este trimestre, veremos a preciosidade e a firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus. É a habitação do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos como âncora da alma segura e firme Hebreus 6,19. Vou ler aqui para os irmãos. Hebreus 6, a partir do 13 até o 20, o título diz: a imutabilidade da promessa de Deus. Ou seja, a promessa de Deus ela não muda, ela é imutável. Deus prometeu, creia, é imutável. E a palavra diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Ninguém está acima de Deus. Deus jurou a Abraão que multiplicaria pelo seu nome, porque não existe nada, ninguém, nenhum nome acima do nome do nosso Deus. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelos que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Porque os homens fazem assim. Os homens, eles se apegam a um juramento. E ali é cessada toda a contenda, a palavra está dizendo. Por isso Deus, ele agiu dessa forma, para que o homem entendesse que o propósito, a promessa que ele estava fazendo se cumpriria. E aí a palavra diz para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta.
a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra está dizendo que a nossa esperança está proposta e nós temos como âncora da nossa alma. O que é uma âncora? A âncora segura o navio para ele não ir embora, segura ali aquele navio que é grande, que tem carga, mas segura para que ele não vá, né, para o mar com sua própria vontade, com seu próprio rumo. Então essa âncora é o que nos segura firme na esperança, naquilo que já nos foi proposto, a promessa que é imutável, a promessa que está de pé da salvação, de uma vida com Deus, uma vida eternal com Ele. A nossa alma segura na âncora, firme. E a palavra está dizendo que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Jesus, quando morreu, o véu do templo foi rasgado, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo. Só que Jesus, como precursor, ele foi antes de nós. Ele se antecipou e fez isso por nós, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Ele rasgou o véu do templo e hoje nós podemos entrar além do véu, ter acesso à intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Ele se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem bíblico que está relatado lá em Gênesis 14, quando Abraão ele traz espólios da guerra, ouro, e ele oferta, ele dizima ao rei Melquisedeque, que é rei e sacerdote. E na palavra de Deus a gente só vai encontrar no Antigo Testamento um rei e sacerdote, que é Melquisedeque, porque ou era-se rei ou era-se sacerdote. As duas coisas não teria como. E Jesus está dizendo: eu sou o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo: eu sou o rei e eu sou o sacerdote. Aleluia! Nós vemos aí o exemplo de algumas figuras bíblicas, como por exemplo Samuel. Ele era profeta, mas ele era sacerdote, mas não era rei. Ele ungiu a Saul como rei. E quando Saul quis ofertar como um sacerdote, um sacrifício, Deus o repreendeu duramente e disse: melhor é obedecer do que sacrificar. Então Jesus está usando esse exemplo de Melquisedeque para dizer: eu sou rei e eu sou sacerdote. Aleluia. E a gente continua aqui no tópico 1. O fundamento da esperança. As promessas de Deus são dignas de confiança. A igreja sabe que sua esperança está em Deus e que Ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu, conforme lemos em Hebreus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. É para reter, é para guardar firme a confissão da sua esperança. Quando aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador e Redentor da nossa alma, confessamos Ele como Salvador. E a palavra está dizendo: tenha esperança, guarda a esperança, retenha essa firme esperança naquele que é fiel e te prometeu para salvar a tua alma. E quando a gente anda uma vida com Deus, na esperança do que está por vir, a gente consegue viver uma vida de plenitude no Espírito Santo, uma vida de fé, de vitória, não somente no tempo vindouro, na promessa da salvação que está em Cristo Jesus por uma vida eterna com Ele, mas no tempo presente a gente consegue viver uma vida vitoriosa com Deus. Então mantenha firme a promessa, a esperança, o que Deus falou na sua palavra, como lemos aqui em Hebreus 6, o relato e o exemplo sobre a vida de Abraão, o qual o Senhor prometeu
e no tempo favorável, porque ele aguardou com fervor, aguardou a promessa firmemente. Ele recebeu a sua bênção. Então, que possamos reter, guardar a esperança firme da salvação em Cristo Jesus, porque fiel é o que prometeu. Em Filipenses 3, do 20 e 21, diz que a nossa pátria está no céu, a nossa pátria ela não está aqui. Nós somos como os peregrinos, estamos aqui vivendo pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia e alcançando bênçãos da parte do céu, mas melhor é o que está por vir, é o que está preparado, porque a nossa pátria, nós somos cidadãos do céu. Nossa pátria está no céu. O Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz lá em Números 6:8, reforçando que Deus é um Deus de promessa, de aliança, um Deus que cumpre a sua palavra. E a gente passa aqui para o 1.2. A ressurreição de Cristo é base de toda a fé cristã e se tornou um marco principal nos evangelhos. A gente também, quando olha para a vida dos discípulos, uma vida que muitas das vezes a gente até faz críticas, né, em relação a algumas situações que eles passam de questionamento. E em João 14, os discípulos, eles são fortalecidos com a palavra de Jesus Cristo. Em tempo de dúvidas, o Senhor Jesus ele fortalece a nossa fé. Ele diz que nós não estamos só, que Ele está conosco. E se Ele te fez essa promessa, eu reforço essa palavra que está em Números 6:8. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele promete, Ele cumpre. Aguarde firme a tua fé, a tua esperança em Cristo Jesus. Como Jesus está ali animando, fortalecendo a fé dos discípulos. Em João 14, depois você medita nesse capítulo, João 14, Jesus está conosco. Ele é fiel. Aleluia. E aí eu vou passar aqui, né, para os demais comentários, porque senão se a gente for ler a revista toda, vai tomar muito tempo. O Senhor, ele realiza promessas a Abraão, Isaac e Jacó, e a gente sempre traz a lembrança essa palavra. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus ele tem o prazer de ser reconhecido pelas suas promessas, pelo Deus que realiza as suas promessas, pelo Deus que fortalece, reforça a promessa. E todos esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, passaram por situações de impossibilidade. Suas mulheres eram inférteis, mas Deus fez promessa e cumpriu. Então o Senhor, ele gosta, ele é bem didático, vamos dizer assim, né? Pedagógico. Nosso Deus gosta de falar e de mostrar que faz, exemplificar e usar pessoas para fortalecer, através do testemunho, a fé de outras pessoas, outros povos, influenciar pessoas, nações. Então, o nosso Deus, ele faz promessas a Abraão, Isaac e Jacó e ele cumpre. Então, reforçando, para que possamos manter a nossa firme esperança e fé nesse Deus poderoso que promete e cumpre, e a promessa da salvação eterna, a promessa de sua volta, continua de pé. Ele é fiel para cumprir. A fé e a esperança da igreja deve estar firme nessa promessa. O nosso Deus, Jesus, aliás, deixou provas que ele voltaria, provas que ele ressuscitou.
Quando ele ressuscitou, ao terceiro dia, ele ainda ficou mais 40 dias na terra com os discípulos, e prova da sua ressurreição é o túmulo vazio, porque se por um acaso tivessem roubado o corpo de Cristo, provavelmente os seus inimigos, eles usariam isso como até mesmo algo para vir contra o próprio Jesus. Eles usariam isso contra o próprio Jesus, né? Então, isso já foi uma prova, o túmulo vazio. Se os próprios discípulos tivessem escondido o corpo de Cristo, eles não morreriam por esse evangelho, porque logo eles saberiam que era uma fraude. O que traz a força desse evangelho, o que traz essa palavra ser viva, essa palavra ser genuína, verdadeira, não ser uma fraude e permanecer transformando vidas há 2024 anos depois, porque Jesus continua vivo e fazendo aquilo que foi a sua missão vir nessa terra e fazer, recuperar o que havia se perdido. Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para tirar o cativo, aquele que estava nas trevas, e trazer para sua maravilhosa luz. Então, o túmulo vazio é prova, porque se os próprios discípulos fossem participantes dessa fraude, eles mesmos não teriam morrido pela causa do evangelho. Então, é uma prova. Lucas 24:52 fala sobre a ressurreição de Jesus, e isso traz fortalecimento para a igreja com alegria. Irmãos, como pode? Botei esses dias aí um vídeo da igreja primitiva sofrendo tribulações, perseguições, sendo mortos no Coliseu. E eles morriam pela causa, porque era verídico. Porque estavam vivendo o evangelho genuíno, a alegria da salvação. Então são as provas. A igreja se fortalece na ressurreição de Cristo. A igreja primitiva é uma igreja que está se fortalecendo porque serve a um Jesus ressurreto. Não é um Deus morto. Não é um ídolo posto num altar. É um Jesus vivo, ressurreto, que morreu por nós, que ressuscitou e que prometeu que irá voltar para buscar a sua igreja. Então, túmulo vazio é prova. Vidas transformadas pelo poder do Evangelho e o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Só quem faz isso é Jesus. Só quem transforma o homem, tira do pecado, tira do vício. 30 anos meu pai fumando e foi liberto pela palavra de Deus. Ação do Espírito Santo. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Deus morto não faz isso. Então, vidas transformadas, batismo no Espírito Santo e manifestação da igreja, assim como em Atos 2:3. João 16, 6 e 7. A igreja recebe a promessa do Espírito Santo. Os discípulos recebem a promessa do Espírito Santo. Jesus está vivo hoje. Jesus está vivo hoje. Celebre. Jesus está vivo hoje. Você já falou com ele hoje? Jesus está vivo hoje. Você já falou com ele hoje? Aleluia. A ascensão de Cristo. Porque aqueles homens
testemunharam a ascensão de Cristo, viram Jesus subindo, ascendendo aos céus. Então, tudo isso é prova que Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. É prova que o nosso evangelho, o evangelho que a gente segue, o evangelho da salvação de Cristo Jesus, é um evangelho que transforma vidas, é o evangelho de cura, é o evangelho de vida com abundância. E aí Jesus, em Atos 1, 9 ao 10, ele ascende, só que em Atos 1, 6 ao 7, Jesus diz para os discípulos continuarem sua missão. Ele vai voltar, sim, é promessa. Mas Jesus não quer que ninguém fique parado, inerte, aguardando somente a sua vinda. Não, a igreja de Jesus é uma igreja viva, assim como aquele que nós adoramos. Jesus é um Jesus vivo, que está trabalhando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Ele não quer que a igreja fique na especulação. Quando Jesus vai voltar? Quando será? Não. Ele quer que a gente entre no campo da missão, que a gente entre em ação. Porque existem coisas que competem somente ao Pai. O Pai sabe, os anjos não sabem, eu e você não sabemos, nem o Filho sabe. Compete ao Pai. E aí o comentarista estava até dizendo que nós, como igreja, podemos até estudar escatologia, Apocalipse é muito bom, conhecimento. Mas o mais importante para a igreja de Cristo, além da escatologia, é a missiologia. É a missão, é a prática, é o estudo da missão, do evangelho, do evangelismo. É a igreja que se movimenta. O Senhor Jesus, ele, entre tantas parábolas, ele nos conta a parábola dos talentos. E diz que o Senhor, ele faz uma viagem. E isso remete à ascensão de Cristo. Jesus estava presente, mas iria ascender aos céus. E aí ele está fazendo essa parábola, essa metáfora. O Senhor vai fazer uma viagem e deixa os servos cuidando dos talentos. E a quem multiplicou, e ao servo que não produz, ao servo que é chamado de mau, infiel, porque não produziu. E Jesus está falando para nós servos: sejam produtivos. Não fiquem somente na especulação de quando irei voltar. Porque isso é fato, isso é certo. Mas aquele que é fiel produz para o meu reino enquanto isso não acontece. Aquele que é fiel, servo, vai produzir, vai prosperar na minha obra, vai trabalhar para mim e vai ser encontrado assim. A palavra diz que bem-aventurado aqueles que sejam encontrados assim. Assim é como? Trabalhando, produzindo, prosperando. A obra qual o Senhor colocou em nossas mãos. E de pregar por todo o evangelho. Essa foi a ordem. A ordem do Senhor. Então que possamos estar com o nosso coração firme nas promessas de Deus. Com a chama acesa no evangelho da nossa da salvação, no nome do Senhor Jesus. O evangelho da vossa salvação, da salvação que está em Cristo Jesus. Que a chama esteja acesa, esperança. E quem tem esperança, celebra, tem vida, prospera, trabalha. Que possamos ser encontrados assim, servos bons, servos fiéis, na presença do Senhor. Vamos lá para o tópico 2.
Aqui diz, no tópico 1, ensinei que a igreja sabe que sua esperança está em Deus e que ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. A esperança do arrebatamento. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei a vós. Desde então, nosso coração arde em esperança, pois almejamos estar sempre com o Senhor. Tessalonicenses 4:17. O Senhor Jesus, ele vai transformar o céu, o nosso Deus, irá transformar no arrebatamento da igreja o corpo incorruptível. O nosso corpo será corpo incorruptível, corpos glorificados. Aleluia, para que possamos ter acesso às mansões celestiais. A palavra diz, aqui ainda continuando, é uma esperança que transcende a compreensão humana e traz motivação para a prática da vida cristã diária. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma promessa que nós devemos vigiar, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Filho do Homem há de vir. Jesus, o Nazareno. Aleluia. Glórias ao Senhor. E que possamos nos encontrar assim, irmãos, firmes nas promessas do Senhor. Em 1 Coríntios 15:53, a palavra diz que nós seremos vestidos da imortalidade. Corpos glorificados. Aleluia. Só quem faz isso é Deus. O resto é Baal. Aleluia. E nós vamos avançar para o tópico 3. Eu ensinei que Jesus faz uma promessa aos seus discípulos. Eu vou, mas tornarei a vós. Ele não te abandonou. Ele disse que a sua igreja teria um consolador. A provação está difícil, Jesus está contigo. Jesus não te deixa só. A palavra dele é fiel para cumprir. O tópico 3 diz a recompensa da esperança. Temos a serena certeza que, andando em obediência, segundo as suas muito ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. Paulo disse que a obra de cada crente vai ser provada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3:14. A nossa esperança é o combustível para a nossa perseverança. A nossa esperança é o combustível, é aquilo que te move. Um carro sem combustível, ele para no meio da estrada. Estamos na estrada, irmão. Estamos no percurso. Estamos no caminho. Precisamos de combustível para manter firme a nossa perseverança, para receber a coroa, para receber galardão, para receber um corpo glorificado, um corpo que não vai sentir dor, um corpo que não vai ter mais doença. Precisamos permanecer firmes, perseverando na esperança. Não adianta eu começar bem, no meio do caminho, eu começar a tropeçar e no final do caminho eu não ter mais combustível, eu desistir, eu abandonar o automóvel e seguir o meu rumo, assim como falamos da âncora no início. Precisamos estar firmados no Senhor Jesus. A nossa esperança tem que estar firmada no Senhor Jesus, para que possamos ter progresso na nossa caminhada, no nosso viver com Ele. É ela, a perseverança, né? A fé, a esperança, é ela que nos leva a viver um labor de amor, com muitas fadigas e aborrecimentos. Temos uma esperança superior. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Aleluia. Glória ao Senhor. Mano, repara que não, esse espelho aqui tá cheio de dedo ali, cheio de mão do Benjamin. Depois vou dar uma limpadinha ali. Repara não, tá? Faz parte. Faz parte da vida da dona de casa. Então, irmãos, que a gente venha se manter firme nessa palavra, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A fé. Aleluia. E a palavra está nos dizendo que essa fé, que essa esperança é o que nos dá o combustível para que possamos perseverar e chegar até o fim e estarmos sempre com o Senhor, assim como diz Apocalipse 21:4, para estarmos sempre com o nosso Senhor. A recompensa da esperança é a perseverança, uma perseverança viva, é ânimo para seguir em frente. Jesus, com essa palavra, quer te dar ânimo para seguir em frente. Recompensa de esperança é a perseverança, ânimo para seguir em frente. A esperança, ela contempla o presente e traz alegria de viver. A experiência nos traz a visão que Ele está comigo. Que Ele está comigo. A esperança me faz persistir, a fé me faz persistir no caminho, me traz um ânimo que é necessário para manter a minha vida cristã. E a esperança, ela contempla não somente o porvir, mas o presente, trazendo alegria de viver. E visão que verdadeiramente Jesus está comigo, na experiência do dia a dia, do labor, das tarefas, das situações. Ele vai dando graça, ânimo para que possamos passar com Ele. A esperança, ela renasce e nos dá a certeza que Ele está perto da gente. Aleluia! Meu Deus, como eu tenho visto o Senhor do meu lado, mediante a tantas situações e provações, no fogo. Muitas nem compartilho, porque são muito pessoais. Mas como eu tenho visto a esperança renascer, me dando a certeza que Ele está comigo. Mas por quê? Temos que manter firme, perseverando na fé em Cristo Jesus e nas promessas que Ele já nos fez. E a recompensa é reinar com Cristo. O presente que você desfruta hoje, você vai ter alegria, você vai ter paz. Eu tenho conseguido, posso dizer isso, irmão, de experiência própria. Eu tenho conseguido viver uma vida plena no Espírito Santo, de paz e alegria, mesmo diante de guerras. O Senhor está comigo. Outra hora, com uma vida de repente mais tranquila no que diz respeito a guerras espirituais, eu não conseguia lidar com a situação. E não é porque eu era menos crente. As experiências fortalecem a nossa esperança e a nossa fé em Cristo. Se essa experiência que Deus colocou na tua mão tá difícil, tá doendo, mas é para fortalecer a tua fé e a tua esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Ele nos fez participantes da realeza com Ele. Apóstolo Pedro vai dizer que somos nação santa, escolhida, povo eleito. Isso é privilégio, irmão. Experiências com Deus é privilégio. Aleluia. Mateus 6:10, na oração do Pai Nosso, nós temos o costume de dizer sempre: venha o teu reino, venha o teu reino. Ele quer que o reino dele venha sobre nós.
Ele quer que o reino dele venha sobre nós. Para a gente fechar, eu até anotei aqui, essa esperança se torna viva quando vivemos para o reino. O reino não é só uma esperança escatológica, mas passamos a experimentar benefícios do reino ainda no presente. Ou seja, o reino de Deus, ele não vai ter fim, ele é eterno. E o que ele está preparando para a gente, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não subiu ao coração de homem algum. Ele está falando isso, é de eternidade, é de céu, é o que ele tem preparado para a sua igreja. Mas a esperança, ela se torna viva dentro da gente quando a gente passa a viver para o reino. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ainda está de pé. Quando vivemos para o reino, não é só uma esperança escatológica, não é só algo que está por vir, mas vivemos a experiência empírica na pele dos benefícios do reino de Deus. Você é príncipe, você é princesa, você tem benefício do reino de Deus. Ele te faz assentar com príncipes e princesas. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe em AD Sampaio. E que a gente possa se manter firme na esperança da volta de Jesus. Não tira isso do teu coração, é promessa. Fiel é o que prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim como nós lemos e falamos aqui, que está escrito na palavra do Senhor Jesus. Em Números. Ele não volta atrás. Está de pé. Assim como ele cumpriu na vida de Abraão, como foi citado aqui. Isaac e Jacó. Impossibilidades. Ele prometeu que faria uma grande nação, que multiplicaria. Está de pé. Ele encarnou. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele ascendeu aos céus e fez a promessa que vai voltar. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. Que possamos ser como aquele servo da parábola dos talentos, o bom, o fiel, o que produz. Porque quando Jesus voltar, ele quer nos encontrar assim. Uma igreja viva para um Jesus que está vivo. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Que a igreja possa realmente, nesses últimos dias, a qual o mundo está vivendo, que a igreja possa relevar a volta de Jesus como um assunto de extrema importância. Amém? Que Deus te abençoe, igreja de AD Sampaio. Ficou um pouquinho grande o vídeo, mas se você puder ouvir em 2 partes, tá? Que Deus te abençoe, porque eu reservei esse momento aqui com muito carinho. Não pude estar presente, infelizmente, meu coração se entristeceu, mas Deus sabe de todas as coisas, então resolvi fazer esse vídeo aqui, tá bom? E estaremos juntos aí no domingo, assim o Senhor permitindo. Que Deus abençoe, uma boa noite para todos. A paz do Senhor.